Bom dia, bom dia. Digam para mim se vocês me escutam agora. Tá supimpa aí? Conta pra mim se tá tudo em ordem. Se vocês estão me escutando. Eu tô vendo vocês aqui. Cara. Retorno veio. Amados, tem coisas que a gente absolutamente... É como tudo na nossa existência, né? Tem coisas que a gente não prevê e que a gente tem que lidar com elas e achar uma solução. Simples assim. Isso mostra pra gente, assim, o quanto... Deu certo, sim. O quanto tem coisas que estão na nossa mão, diretamente tem coisas que não, mas a decisão está sempre na nossa mão. Eu poderia falar, gente, não tem coisa, tá bom, vou seguir minha vida, etc. E, enfim, e aí as circunstâncias, né, queriam reger a história. Mas não, né, se você toma uma decisão e você é pautado por decisão, pronto, como vocês aí. Vocês decidiram estar nessa live. Vocês esperaram, vocês pegaram o outro link, vocês estão aqui, percebe? Tem pessoas, você pode ter certeza que desistiu. Não, tá, vou dormir, etc. Vou, sei lá, fazer qualquer coisa. E não tá aqui. Gente que deu bom dia lá e que não vai estar aqui. Gente que vai chegar lá, vai ver lá, falar, não, isso aqui, entendeu? Então... A gente pode viver de condições, a gente pode viver de decisões. E vão ter adversidades na nossa existência, não tem jeito. Mas se você traça um curso, é aquele lugar e aí você vai para aquele lugar. Isso serve para mim. Né? Não pensem que aquele que vos fala aqui, né, tem só mar de flores. Tenho minhas pelejas, tenho minhas dificuldades também. Tenho as coisas que eu preciso vencer na minha existência, todos nós. O cara que tem 1 bilhão, o cara que não tem nada. Tem coisas, uns são mais visíveis, outros são menos visíveis. Mas é isso. Então, vamos nessa. Bom dia, Aline, bom dia, Josenildo, Maria Laura, Elaine. Se vocês espalharam o link... Então agora é a hora de reespalhar o link, colocar lá e redirecionar as pessoas, tá? Sim, Joyce. Deem seus likes aqui também, não esqueçam. Deram lá? Tem que dar aqui o like, tá bom? Beleza? Tem que avisar as pessoas que vocês mandaram, avisar as pessoas que é o link novo, apesar de que elas vão cair lá e vai estar no chat, né? Mas é importante tá redistribuindo isso, tá? Bora lá. Vamos botar ordem na casa e começar o nosso dia. Lembrando, amados, vou entrar no trilho, botar o trem no trilho. Lembrando, queridos, que nós começamos um novo ciclo hoje. E uau, assim, 2 sensações, e eu sinto que vocês comungam de certa forma comigo, porque há uma egrégora, há um grupo, né? E aí esse grupo, ele sente isso mais ou menos, mas ele comunga disso, né? Então uma coisa assim, tipo, caramba, mais um ciclo, que alegria, né? De estar em mais um ciclo, que gratidão. Mas, uau, caramba, mais um ciclo, né? Ao mesmo tempo, caramba, né? Como tá difícil. E tá mesmo. Nós estamos num período de remar em águas densas, sabe? Então chega uma hora que dá um cansaço. Você fala, caramba, cara,
que cansaço na história. Não chega nunca, tô cansado de remar e etc. Quem comunga desse sentimento que eu tô colocando aí? Escreve eu. Desses dois, né? A alegria de estar, caramba, mais um ciclo. Uau, ainda mais Áries entrando, tudo novo, né? Enfim, nós vamos ter aí toda uma nova energia pulsando, né? Mas ao mesmo tempo, uau, caramba, tô aqui, eu remando, né, nessa história. Caraca, meu, como é que é isso? Olha lá, percebe? É uma egrégora. É uma egrégora, gente. Não tem jeito, entende? Olha lá. E é interessante, entende? Porque isso dá um senso de comunidade, entende? De que, cara, a gente não tá sozinho, sabe? Não é só você, não sou só eu que estou vivendo isso, mas a gente tá vivendo isso junto. Se a gente estiver aqui junto, sabe? E trocando isso, e não pense que eu não preciso de apoio também. Isso é outra bobagem. Tudo bem, talvez eu precise de um outro tipo de apoio do que de vocês. Não por ser melhor ou pior, mas está só num outro patamar, num outro nível. Como tem gente muito acima do meu nível, etc., estão destituídos de ego. Mas esses que estão acima também precisam, entende? De apoio, precisam de comunidade, assim. Não é porque a gente assume a nossa liderança e tem a capacidade de liderar, de formar outros líderes, né? Que é a capacidade que todos nós temos e uns se capacitam, outros não. Você também tem essa capacidade de se liderar e de formar outros líderes como eu formo, né? E como tantos formam. Mas não é porque eu me capacitei, me potencializei, né? Melhor dizendo, nesse dom, nesse talento, que não precisa, né? Que não precisa, não pensem nisso, não pensem isso, né? E que é bobagem mostrar nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, ao contrário, muito pelo contrário. Eu não tenho absolutamente nenhum problema e acho que é uma virtude, ao contrário, de mostrar essa fragilidade e essa vulnerabilidade, falar sobre ela, mostrar que a gente está numa condição humana, né? Ontem eu estava vendo um card, né? Um vídeo do Joel J, eu gosto muito dele, do Joel, eu me identifico por conta da questão do esporte, né? De alta performance. No caso, eu do balé, ele da natação, etc. Fomos atletas de alta performance, né? E eu trago muito isso, essa questão da alta performance aqui na vida. Ele tem inclusive um curso chamado Performance C, né? Performance C, né? Você se performar. Eu estava escutando um vídeo dele e ele, cara, foi muito engraçado, mas sabe o drama, o trágico cômico, assim, ele falando a respeito dessas promessas, entendeu? Que você vai ganhar, sei lá, R$1.000 em uma semana e que sua vida vai mudar, que não sei o que o carro, cara, e assim, ele fazia assim, depois vocês vão lá na página dele, tá lá, porque tá no feed, não é no story. E ele fazia assim, falava assim, meu, e você caiu de novo nessa daí, no conto de 200 contos, entendeu? Em 200 contos a sua vida vai se transformar, etc. E é verdade, entende? Cara, assim, se tem algo que eu comungo, sabe, com ele, de certa forma com o Flávio Augusto, é isso, sabe? Essa venda da facilidade, entende? Não existe, cara, sabe? É possível atingir uma plenitude, uma felicidade, um sistema mais harmônico, etc. Mas, cara, muita peleja. Não é. Ontem eu estava falando com a Elaine sobre isso. Não é fácil. Entende? É simples, mas não é fácil. Né? Eu não construí a minha carreira de dança, cara, com um plié, entende? E um tandi, com uma aula de dança. Cara, foram várias aulas, entende? Várias aulas e de alta performance. Falava com a minha tia isso, né? Que eu vi um vídeo de uma priminha minha, né? Filha de um primo meu, né? De sangue. Ela cantando Whitney Houston, cantando bem pra caramba, cara. Eu olhei e falei, uau, cara, que voz essa menina tem, ela tem um talento pra esse lugar. Que incrível, como é que tá sendo explorado isso, pensei, né?
E aí comentei com a minha tia, falei, nossa, a Maria Clara tem uma voz incrível, não sei o que. Mas ela dá umas desafinadas no meio, etc, né? E eu falei, tia, a senhora não tem ideia, né? No nível que ela tá, né, assim, do talento, do que ela tá fazendo, como é difícil, entende? Você acertar essas afinações, entende? Aquele detalhe fino, que é a alta performance. Isso leva anos, tio. Eu falei, muita dedicação, entendeu? Não é uma aula por semana, ela teria que estar fazendo aula todo dia por semana, treinando tipo 4 horas por dia, fazendo múltiplos exercícios, entende? Para ir afinando. Eu levei anos, cara, anos, entende? Para refinar minha técnica de dança, cara. Eu tenho uma técnica de dança, eu tive, não sustento mais, mas tive uma técnica de dança que poucos bailarinos tiveram no mundo, na história. Estou falando aqui, de novo, destituído de ego, né? Cara, mas levou muito tempo, entende? E isso é na nossa vida, gente. Isso para tudo. Se você for olhar, se você tem uma alta performance em alguma área, né, da sua existência, você vai notar que é isso. Então não é chegar aqui no digital, entende? E achar que no digital, cara, em uma semana vai acontecer um milagre, entendeu? O milagre é você, cara. O milagre somos nós, entende? E de novo, eu tô falando para mim mesmo, para a esperança de mim mesmo na história, porque não é fácil. Eu tô aqui cara, vai fazer 4 anos, 2019, 20, 21, 22, tô indo pro 5º ano, né, de trabalho aqui, diário. Esse programa aqui tem 2 anos e meio, cara, todo dia abrindo a live falando, tem 10 pessoas. Eu poderia olhar para falar assim, cara, 10 pessoas, não aguento mais isso aqui, tá bom. Gente, acabou, tá? Um beijo para vocês, vamos procurar outro canal aí na história. Mas é isso, entendeu? Destino tal. E aí, cara, você vai passando nos morros, nas tempestades, etc. E vai afinando e vai ajustando. Vem um, traz um pouquinho, vai embora, vem outro, etc. E você vai, aperta aqui, ajeita ali, etc. E você segue. Então, por que tudo isso eu estou falando? Porque é um novo ciclo. E esse todo, ele é feito de novos ciclos. Novos ciclos, cara. De dia, de hora, de dia, de semana, de mês, de ano, de década. E assim por diante. Então, nós estamos começando um novo ciclo. A pergunta que eu acho que cabe aqui a todos nós é, dentro dos nossos projetos, olha que importante, escrevam aí, porque eu sei que vocês estão com seus cadernos, do lado com o lápis aí. Dentro dos seus projetos de vida, seja o seu relacionamento íntimo com seu companheiro, sua companheira, com seus filhos, com a sua casa, com o seu trabalho, com projetos de empreendedorismo. Aqui eu prego muito isso para vocês, que nós temos que ser empreendedores todos, empreender, não importa o que, precisa empreender. É esse lugar, o empreendedorismo, que vai realmente te libertar de um monte de coisa. Então a gente tem que empreender. E empreender necessariamente não é ser um empresário, tá? Empreender é outra coisa, não vamos entrar aqui em detalhes. Mas se tiver conectado ao empreendedorismo, enfim, os projetos que você está empreendendo, a relação que você está tendo, mesmo a sua espiritualidade, como é que está esse lugar? Como é que é esse novo começo dentro desse ciclo maior? Essa é a pergunta. Essa é a grande sacada, entende? Porque isso vai acontecer dia 1º de junho. Eu já estou dizendo para vocês. Nós temos um ciclo de 72 dias aqui começando. 1º de junho eu vou estar falando de novo. Falar, olha, lembra lá em 20 de março, quando a gente estava começando o ano astrológico? Agora não, agora nós já estamos em Gêmeos. Nós estamos passando por Gêmeos aqui, começando um novo ciclo. 1º anjo, 1º dia, porque ali mesmo, ali tem uma chave, 1º de junho, né? 1º dia, 1º anjo, ciclo novo, etc. Como aqui, cada uma tem uma chave. São 5 chaves que tem aí, de uma estrela de 5 pontas. Eu dei aqui um código para vocês que, enfim, fica quieto e pega quem tiver que pegar e desenvolve como tem que desenvolver. Então, aqui tem um novo começo. Qual foi o outro começo? Olha a outra chave que eu estou dando para vocês. O outro começo foi quando? Dia 6 de janeiro. O que é 6 de janeiro? Dia de Reis Magos. Opa, caramba, peraí, mas como é que é isso? Entende? É um acaso?
Pô, mas peraí, aqui a astrologia, lá tá falando a respeito do catolicismo. Como é que isso se conecta? Conecta com as forças do universo, cara. Você entendeu? Que um pega uma parte, outro pega a parte, mas tá falando do princípio de tudo, cara. Não importa se é lá, se é aqui, se é no budismo, se é no espiritismo, no catolicismo, no ismo, no hinduísmo, não importa, no toltismo, no ismo que quiserem. Isso é o princípio da sua vida, dos seus projetos, entende? Então essa é a pergunta hoje. Nós vamos ler aqui Bereshit, começo da Torá, vamos ler Gênesis 1, né? Hoje eu não vou fazer nem prática, tá? Porque não vai dar tempo, né? Por causa dessa história. Uma pequena conexão às 6 horas, pra gente se conectar, né? E se alguém quiser fazer uma aliança, pega um programa antigo e faz uma aliança. Mas vamos trazer consciência hoje daqui. Quem está curtindo, escreve eu aí. Ou bota o trevinho. Bota o trevinho, que é o nosso símbolo da comunidade. Quem está curtindo aí? Fala para mim. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Hoje começa outro ciclo do quê? Começa o ciclo, cara, dos 22 arcanos, dos arcanos maiores. Maria Laura tá postando lá, já tá reformulando. Vamos postar os gestos lá para vocês, que é uma coisa que tem que fazer. Outro ciclo, 22 dias. Ciclo. Agora você olha, mais um ciclo, mais um ciclo. Não, cara, é um novo ciclo. Num outro ponto da espiral, tempo e espaço. Da vontade de Deus se fez a luz e da luz se fez o som. Se fez o quê? O tempo e o espaço. É isso que Deus fez. Nós vamos ler Gênesis 1 aqui, né? Sobre isso. Então, olhar, cada um tem um projeto, e nós temos aqui um projeto em conjunto, né? Juntos em conjuntos. Eu vou falar para vocês assim, cara, tudo bem, eu desfruto do processo. Tem gente aqui que está há muito tempo comigo, a Rita de Cássia é uma, Maria Laura também, Joyce está chegando agora. Mas tem algumas pessoas que estão aqui já há algum tempo comigo, né? Um tempo. E, assim, a vida é uma construção, sabe? Chegamos até aqui e daqui. Como é que vai ser esse novo ciclo de 72? Mas vou dizer para vocês, o dia, cara, que isso aqui bater, que eu olhar e falar assim, nossa, tem 1000 pessoas me esperando para entrar nessa live, cara, vai ser uma felicidade, cara. E vai ter outros perrengues, entendeu? Mas vai chegar esse dia, eu sei disso, que vai chegar. Porque 2 e 2 são 4, cara. Entendeu? Grãozinho por grãozinho. E eu espero que cada um de vocês esteja aqui. Cada um. Pra gente rogar graças e glória aqui. Josenildo, que está chegando agora no movimento. Sheila Mara, que não está aqui hoje, mas está no movimento, né? A Luísa, que está aqui. Ontem eu falei para a Luísa, uma coisa para a Luísa falou, nossa, mas cheguei agora, vou sentar no banquinho. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, filha, aqui é um movimento humanista, porque ela não estava no evento, o Josenil também não estava no evento de sábado, cara. Eu falei, pô, conversa com a equipe, cara, aqui a gente tem espaço, sempre terá, se tiver 1000 esperando, nós vamos ter espaço para conversar com a equipe. Simples. Nós vamos colocar lá, sei lá, 100 atendentes para atender 10 pessoas, entende? Super bem treinados, humanistas, etc. Se tiver que falar comigo, vai falar comigo. Super acessível, cara. Pegada e a parada é outra aqui, meu. É outra parada. E vamos fazer um evento, cara, eu vejo isso, entende? Um evento com 2, 3, 4 mil pessoas, eu vou estar junto do pessoal, cara, nada de cordão, de porra nenhuma, entendeu? Assim, é lá mesmo, né? Junto com o pessoal, conversando, sentando, faz lá a roda de 30 por 30, vou sentar na roda, fico 5 minutos numa roda, 5 minutos na outra, cara, esse é meu trabalho, cara, entendeu? Esse é o trabalho da minha produção e meu dom e meu talento. Mas eu espero que vocês estejam aqui, cara, quando acontecer isso, que vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Muito bom, isso está dentro das minhas imagens, né? Então, amados, olha, nós vamos... deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Ó, primeira coisa que eu vou dar consciência pra gente aqui, eu vou ler o comecinho das revelações, em Revelações, né?
capítulo 1, 12, 14, ele traz algo importante. E aqui está no nosso livrinho dos 72 nomes das chaves enoquianas. São muito importantes. Chaves enoquianas não são fáceis de se entender. Precisa de uma profundidade. Por isso que eu não trago muito aqui. Mas ele tem um princípio, né? Isso aqui é um resuminho das 72 chaves. Não tem à venda. Já me perguntaram isso, né? Isso aqui não é uma coisa que é para vender. É simples. Isso é para se conquistar, adquirir. Isso chega na sua mão. Isso não é comprado. Coisa que não é comprado. Só um segundo, gente. Segura aí. Tá. Nós vamos aqui. Então eu vou ler aqui. Anotem aí, hein? Papel e caneta, hein? Que eu vou trazer bastante dica para vocês. Eu gosto de fazer um programa mais informal assim também, sabe? É interessante. Então vamos lá, ó. Enquanto eu leio aqui, 72 nomes de Deus, de um Deus vivo e revelador. Então eu sempre trago, né? Como consciência aqui pra gente, né? É o mesmo. São 72 frequências, é que nem eu. Então sou bailarino, sou terapeuta, então cada um desses carrega uma energia da mesma pessoa. Imagem e semelhança. Então, Deus em 72 partes, 72 frequências que compõem um único Deus. É isso. Se nós sabemos e temos consciência das 72 frequências, nós temos consciência de Deus. Olha que chave importante. E a importância de entrar em contato, né, com essas chaves e com essas energias. Pegaram? Como é importante isso? Tá? Então o que diz aqui o texto? Estou só vendo uma coisa aqui. Tá. Bora lá. Então o que diz o texto aqui? Ao começarmos a estudar os nomes divinos, devemos ter consciência de que o pleno significado das expressões sagradas não podem ser revelado na sabedoria do homem. Contudo, existe essa promessa. 2 pontos. Então não pode ser revelado na sabedoria do homem, só na sabedoria eterna e divina, na conexão dessa sabedoria vertical. No meu canal tem uma live, uma mentoria que eu dei sobre sabedoria vertical e horizontal, eu indico a vocês, tá? Se puder, coloca aqui no card, o Joyce, tá? Pede para os restaurantes colocar nesse ponto aqui, essa live aqui, para as pessoas acessarem, tá? Marca aí. Então o que diz aqui? A quem quer que peça será dada uma explicação de acordo com o seu estado de consciência. É como o livrinho que eu falei, né? A quem quer que peça vai ser dado, para que a pessoa possa entender, não vai ser dado a mais, porque senão ela não consegue entender. De acordo com os seus pensamentos e aspirações espirituais, e de acordo com a sua humildade em usar esses nomes de Deus para o alimento espiritual da humanidade. Não é para você mesmo, para o alimento espiritual da humanidade, que é o que eu estou fazendo aqui, para dizer bem claro. Eu estou trazendo 72 nomes de Deus para quem? Para vocês, para a humanidade. Tá? Pegaram a chave? Segundo Enoque,
O tesouro de Deus verte conhecimento de acordo com a capacidade dos que estão ouvindo. Cada vez mais e mais então será revelado. Então, a importância de estar escutando sempre, para ir drenando, para ir recebendo essa fonte. Olha a imagem. Você vai recebendo uma água da vida, água fita, e isso vai drenando. Eu estou para fazer um vídeo, eu vou soltar essa semana, lá no feed, que fala sobre essa drenagem, que é legal, que eu tive uma sacada, tá? Embora a explicação da linguagem sagrada seja apresentada na linguagem comum, na língua comum, há também a explicação interna, de acordo com o entendimento e potencial do indagador. À medida que se desenvolve a sabedoria e o amor de alguém, sabedoria e o amor de alguém, duas coisas importantes, de modo cada vez mais profundo, então será revelado significados maiores na orquestração dos nomes e expressões. Sabedoria, eixo central da árvore da vida. Amor, o eixo da direita. A estética e a sabedoria. Não fala da justiça aqui, ainda. Então está falando que quanto mais essa construção da imagem e da estética, com a sabedoria central, ou seja, com o poder, uma vontade do poder fundamentada, mais será revelado. Quem é 12 em 12 entendeu aí com profundidade o que eu estou falando. As palavras sagradas são definidas por explicações concisas, mas penetrarão no fundo do coração de quem puder experienciar as formas pensamento. Experienciar as formas pensamento. Conseguir trazer isso para a forma pensamento, daquilo que está sendo dito. E a energia por detrás de cada experiência dos nomes sagrados. O significado total de cada nome sagrado não tem limite. E essa revelação é singular, por apresentar cor, geometrias, para os que podem falar com ambos os dons verbais e visuais. Aqui são os famosos médiums, né? Então eu consigo enxergar e escutar além dos ouvidos e do olho. Quem pode isso? Você pode isso. É só desenvolver. Quanto mais você entrar em contato, de você entrar em contato com as formas de pensamento e de você silenciar e escutar além do som de fora, mas do som interno, que é incrível, cara. Isso é prática. Não precisa de nenhum professor, é parar e fazer. Mas será revelado. As cores propostas neste livro são somente o início das imagens. Devem ser usadas como centelha indutora para ativar a mente interior e ver e experienciar as miríades de cor da linguagem divina. E aí presta atenção, os 12 em 12, né? Quando eu falo da chave, das 7 chaves, isso é um programa que eu tenho, tá, gente? O 12 em 12. Vai ser lançado a 8ª turma daqui a pouco, ok? E lá a gente trabalha 7 chaves, uma chave por dia. Então, o que é a 5ª, 6ª e 7ª chave que eu falo para vocês? É exatamente isso, é você acessar uma imagem dentro daquele objeto, além do objeto, né? É disso que eu estou dizendo. Então eu olho essa borracha, ela tem toda a sua constituição física, terrena, mas ela tem algo que está além dela. Então eu olho isso aqui, o além, né? É isso que ele está dizendo. O início é essa forma, mas o que é, para onde que ela nos leva? Isso é o revelador, esse é o lugar em que você vai estar realmente desenvolvendo a sua capacidade mediúnica, simples assim como estou dizendo para vocês, tá? Que não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com doutrina e religião, tem a ver com o potencial e a capacidade que você tem de visualizar e escutar além da constituição humana, que você não é, você está humano, você está experimentando uma condição humana, mas você é uma alma, né? Na condição de alma, nós nos desconectamos por conta da queda do Adão, de tudo isso que nós estamos falando, dessa capacidade de escutar e enxergar algo que a gente já enxerga e escuta naturalmente na natureza e condição que nós temos de alma. O uso que vocês farão com os nomes sagrados, não se confundam no sentido do tolteísmo,
e do cultismo, que se baseiam exclusivamente em torno da palavra, excluindo a sabedoria, adoração e ensinamento do Pai vivente, que concedeu este entendimento por intermédio de Enoque, como uma forma de linguagem divina. No livro de Revelação, Apocalipse, são mencionados 7 Espíritos de Deus. Nós já lemos Apocalipse, tem também aqui no canal. Bota aqui no card a playlist, por favor. Ó. Anota aí, Joyce, por favor. Vai estar aqui a playlist do livro de Apocalipse lido por nós, tá? Então, são mencionados 7 Espíritos de Deus. E a gente leu isso, foi demais isso, a gente... As 7 palácios, os 7... Cara, foi demais isso. Eles podem ser definidos como... Olha aí, anotem aí. Amor, fé, ensinamento, perseverança, pureza, atos e nomes. 7. Está dando a dica aqui. Os 7 precisam ser utilizados juntos. Um só, juntos, um só. Sem os outros 6 deixa uma alma incompleta, deixa você incompleta. Cara, tá dada a dica aqui. Vocês são privilegiados de estarem escutando isso agora. Mas façam, coloquem em ação, né? Coloquem em ação. Em Revelações, ou seja, Apocalipse 1, 12 e 14, é dito que, embora a congregação de Pérgamo se ativesse em nomes de Deus e não negasse a sua fé no divino, o mensageiro anjo ainda proclama que eles não estão completos por não estarem todos trabalhando com os ensinamentos e sabedoria maior do Pai. Portanto, os nomes, excluindo o ensinamento, são insuficientes. Os nomes não devem ser usados nem invocados por razões vãs, nem devem ser usados com um fim puramente individualista. E mais importante ainda, eles são apenas um pequeno componente dentro daquilo que é o maior, o todo. Maior de sabedoria que precisa incorporar todos os seguintes aspectos. Oração, ou seja, a ação falada, ação orada, oração, orar, oralidade, falar, entrar em ação na fala. Estudo dos livros sagrados, ensinamento e sabedoria. Meditação, de preferência diariamente, incluindo momentos de silêncio e contemplação. Ensinamento, ou estudo através da palavra falada e orientação interna. E publicamente em companheirismo com outros irmãos e irmãs. E por último, apenas como uma quinta parte, não como uma parte exclusiva do programa de crescimento da alma, a sabedoria, o poder revelado pelas expressões dos nomes sagrados. Então, presta atenção, olha que importante. Nós aqui temos a palavra falada? Temos. A gente estuda aqui? Estuda. Medita? Faz. A meditação? Faz. A gente traz ensinamento do mundo do alto para aqui, para o mundo do baixo? Sim. Né? E a gente expressa os nomes sagrados? Sim. Ou seja, o que acontece é que esse canal é um canal de desenvolvimento almático e de conexão com o plano da Terra. Essa é a realidade da história. É isso que a gente faz aqui. A gente trabalha toda essa área. E trabalhamos também essas 7 partes. Né? A gente trabalha o amor, a gente trabalha a fé, que é a vontade divina, o ensinamento, a perseverança, falei disso hoje, a pureza, essa drenagem da água, a purificação, atos e nomes. Né? Tudo está sendo trabalhado aqui. E agora nós vamos fazer a nossa conexão diária de 6 horas da manhã para a gente continuar aqui a nossa leitura para entender o início de tudo. Vamos ler Gênesis 1, vamos ler aqui o princípio da Zohar, tá? Para que a gente tome consciência do princípio e introjete isso nos nossos projetos. Projetos de relações, relações íntimas, relações de trabalho, projetos de ganho financeiro, de materialização, sempre em pró à humanidade. Você vai se beneficiar
como intermediário disso. É isso que precisa entender, né? Você cuidar de um relacionamento não é cuidar para você, é cuidar do relacionamento, é cuidar do outro, patrocinar o outro, cuidar do outro e ser cuidado por consequência, porque você sabe se cuidar, você já sabe se cuidar e aí você cuida do outro. Fechando os olhos físicos para poder abrir a visão interna, uma conexão rapidinha aqui, respira fundo, solta. Mantenha o foco na respiração e sentindo a vibração, a reverberação disso tudo que a gente recebeu aí nessa meia hora. Trazer uma calmaria. A consciência. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, Tu és o arquiteto do universo, Tu és o criador de tudo e de todos. Nós estamos hoje no princípio de tudo, no primeiro nome dos seus 72 nomes, no alinhamento da primeira constelação, constelação de Áries, que sem Libra é nada. Sem as outras 11 constelações também é tão pouco nada. O alinhamento do princípio de tudo, do Bereshit, da vontade sagrada e divina vinda de Ti, Senhor. Que as nossas pequenas vontades estejam alinhadas à Tua grande vontade. Que possamos nos cuidar, nos amar, podemos ser justos conosco mesmos. Que essa conexão contigo nunca se perca. Esse é o nosso único temor, Senhor. Nos conectamos agora no horário das 6 da manhã, 12 horas. Daqui 12 horas estaremos no perfeito e puro alinhamento desse novo ciclo. Saudamos e reverenciamos nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação, acompanham na nossa vida, por as existências que temos aí, por aí. Possamos nos aproximar cada vez mais, abrir essa visão e essa escuta interna, que possa ser revelado, como em Apocalipse e Gênesis, o princípio de tudo, e esse novo ciclo, ser revelado os nossos dons e talentos e virtudes, para que a gente possa colocar isso em curso, em andamento, alinhar o nosso barco na direção correta, meu Senhor. Tu és o amor, o poder, a glória, a porta aberta que nada nem ninguém pode fechar. Em Ti nós nos renovamos, Senhor. Aqui a cada manhã, no frescor desse vento que bate, essa brisa que bate em mim agora. Nos dá esperança, fé, amor. Nos coloca no ensinamento da vida. Nos coloca em curso, na direção exata e correta, Senhor. Tu és nosso esteio. Tuas asas nos protegem. Teu colo nos afaga. Saudamos aqui todos os arcanjos regentes das 9 hierarquias divinas. Saudações a Metatron, saudações a Raziel, saudações a Cassiel, saudações a Tzadkiel, saudações a Camael, saudações a Micael, saudações a Raniel, saudações a Hermes Trimegistro, a São Rafael, a São Miguel Arcanjo, saudações a São Gabriel, Sandalfon Emanuel, saudações a todos os arcanjos das hierarquias, dos serafins, querubins, tronos, das potências,
das virtudes, dos domínios, dos príncipes, arcanjos e anjos da luz, da árvore da vida, da água da vida, da fonte sagrada e divina que desce e verte e chega até nós, Senhor. Tu és o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos falta. Que se afaste todas as sombras e dúvidas que possam existir nas nossas mentes e nas mentes de cada seres humanos. Que nós não nos confundamos com a natureza da mente humana e das emoções humanas. Que estejamos no princípio sagrado e divino, nessas águas tranquilas que Tu nos coloque e navega. Orientador maior, Sagrada Shekinah, Teu princípio feminino que nos orienta, o modelo maior que é Cristo vivo dentro de nós. Essa trindade é o fundamento e o esteio, e a fé plena e pura de toda a nossa condução. É aí que deita-nos em verdes pastos na Tua justiça e nos protege com Tua espada, Senhor, e com Teu escudo. Mesmo andando nesses vales sombrios aqui no plano da terra, nós não tememos absolutamente mal algum, porque a Tua vara, o Teu cajado, o Teu cetro nos conduzem, nos guiam, nos protegem. Já temos uma mesa preparada diante de nós por Ti, com tudo o que precisamos para vencer os nossos inimigos internos e externos. Cada momento sombrio, cada dúvida, é só olharmos para Ti, nos conectarmos em Ti, e tudo se afasta. Ungisse já a nossa cabeça com óleo, consagrado e abençoado nós estamos. E portanto, nosso cálice transborda de todos os Seus princípios, de amor, de fé, de paz, de gratitude, de felicidade, de força, de poder, poder ao amor, poder à justiça, poder à iluminação, poder à vibração de luz, poder da abundância do divino e do sagrado, daquilo que já é, poder do ritmo do universo, da roda de Sansara, poder do fundamento da Tua obra e da Tua casa, Senhor, alinhados, fundamentados na Tua vontade. Por isso habitamos e habitaremos por eras a Tua casa, na evolução, na imortalidade de nossa alma, de nós mesmos. Da imortalidade de nós mesmos. Da imortalidade de nós mesmos. Comungamos a luz, estamos na luz. Vivemos pela luz, com a luz. Reverenciamos a luz. Comungamos a luz. Nascemos, somos filhos da luz. E na luz permaneceremos. Que essa luz agora, por meio de Ti, se intensifique de tal forma que afaste absolutamente qualquer filigrama de sombra que possa existir dentro e fora de nós. Que essa luz seja tão intensa que se afaste tudo agora, Senhor. Em nome de Ti, decretado está. Saudações da luz, a Vehu Yahá, primeira frequência de único Deus, regente do dia de hoje. Que por meio de Vehu Yahá, Tua primeira frequência, possa aumentar as nossas virtudes. Que possa fazer com que sejamos aquele que por Tua graça, Tua glória, Tua misericórdia, conduz todos os homens à divindade. Livra-nos da raiva e da turbulência, Senhor. Arranque agora esse mal de dentro de nós, se aqui tiver. E transmita-nos Tua sagacidade e sutileza, a fim de que possamos escutar a Tua voz, clara e plena com esse ouvido interno, possamos enxergar a Tua luz, possamos contemplar o Teu rosto sublime, o perfume que chega até nós agora.
Saudamos a Leuviahá, 19ª frequência de um único Deus. E a Rafael, arcanjo regente deste horário, e seus co-irmãos Micael, Uriel e Gabriel. Que Rafael, Verruiahá e Leuviahá deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito pela humanidade e por nós, em nome dele, que foi, que é e que sempre será. Surió de Revorre, gerações passarão, mas ele permanecerá. A tua obra é eterna, Senhor. Respira fundo, solta. Isso, e vai abrindo lentamente os seus olhos. Uau! Então, quem está se sentindo pleno aí, escreve eu. Vamos aqui. Vamos ler aqui Gênesis. O que traz em Gênesis 1? Sei que alguns já começam aí a se agitar nos seus afazeres. Bota o fone de ouvido e vai fazendo as coisas e escutando, tá, queridos? Nós estamos meia hora atrasados aqui. Então, vamos nos adiantar. Bora lá. O que diz Gênesis 1? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. O Espírito de Deus se movia. Não era Deus, o Espírito de Deus. Olha que interessante. Disse Deus, haja luz, e houve a luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz de trevas. Olha que interessante. Olha o que ele fala no segundo versículo. Era a terra sem forma e vazia. Ou seja, a matéria sem forma e vazia, sem conceito. Isso serve para qualquer coisa que a gente esteja materializando. A imagem e semelhança de Deus, segundo o princípio hermético, o que está em cima está embaixo, modelagem. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Terra e água. Pegaram? Então isso é o que eu trago no MIT, no primeiro arcano, que é a terra, que é a argila. Está ali sem forma. Sem forma, sombria. Ou seja, para ter forma tem que ter luz, né? Algo com forma é algo que contém a luz. É isso que ele está dizendo aqui. Haja luz e houve a luz. Deus viu que a luz era boa e espalhou a luz das trevas. Separou a luz das trevas. Estava tudo junto. Luz e trevas, uma coisa só. Separou a luz das trevas. Ou seja, deu forma. É isso que ele está dizendo. Deus chamou a luz dia. As trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. A água de cima da água de baixo. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento e as que ficaram acima do firmamento. E assim foi. Que as águas de cima se juntem às águas de baixo, Etz Haim. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou de terra. Chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que aquilo era bom. Então,
Disse Deus: cubra-se as terras de vegetação. Então, aqui começa a criação das hierarquias, né? Primeiro mineral, agora vegetal. Cubra-se a terra de vegetação, plantas e que deem sementes, e as árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Sementes pode ser plantada nos nossos pensamentos, não importa qual é, no nosso coração, que vai dar de acordo com a sua espécie. Se você plantar ódio, vai dar o quê? Ódio. É isso que ele está dizendo aqui. Os frutos de acordo com a sua espécie. Outra coisa, que tudo nasce de uma semente. Você precisa plantar uma semente, cuidar para que ela possa frutificar. Princípio de tudo. E isso de acordo com o ciclo das coisas, tá? O ciclo das coisas. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia, e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, ciclos. Ele está falando sobre ciclos. E sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi feito. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar luz de trevas. E Deus viu que aquilo era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse Deus também: encham-se as águas de seres vivos. Está aqui a hierarquia animal, né? Que se move. Vegetal não se move. Se mexe, mas não se move. Então, que se movam os seres vivos. E voem as aves sobre a terra e o firmamento do céu. E assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam a água e de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que isso ficou bom. Então Deus abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra, dentro e fora. Passaram-se tarde e manhã, e foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos na terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi feito. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que isso ficou muito bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. A nossa imagem e a nossa semelhança. E aí o que é? Ele está dando a dica. Que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus abençoou dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes dos mares, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Tudo que está embaixo do pé humano deve dominar sobre a terra. Exatamente isso. Tudo. Ele deve dominar tudo que está abaixo dos seus pés. É isso que eu quis dizer. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas se virão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao céu. E assim foi feito. E Deus viu
tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passou-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. E o 7º dia ele descansou. Então, o que traz aqui pra gente como reflexão desse novo ciclo que nós estamos fazendo? Que tudo precisa ser criado. E tudo passa por um ciclo. Nós lemos agora nas chaves enoquianas que você tem 7 princípios que precisam estar juntos. Aqui está dizendo, você planta uma semente, essa semente você tem que governar sobre ela, dominar sobre ela. Tudo que está aí, tudo já em abundância, tudo dado pelo Criador, precisa ser conectado para um novo começo, para que você possa dominar, controlar, liderar isso. Isso é um mover e uma sequência cíclica para as coisas. O começo é o subtítulo de Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então nós somos a imagem e semelhança dele. Nós precisamos pegar a matéria, separar luz de trevas, entender o que é isso, entender que comunga, percebe? Começar a dar forma e começar a fazer com que aquilo se crie e se retroalimente. Que é isso que ele fez, está se retroalimentando e se multiplicando. Está dado aqui o esquema da história, né? Fácil é? Não, simples sim, mas está trazendo para a gente. Então, novamente, o que eu disse lá no princípio, já tem projetos em curso, você já está aí com seu companheiro, sua companheira, talvez não, talvez esteja chegando para você ainda, mas você está se relacionando com você para poder se relacionar com o outro, criando o seu negócio, empreendendo, ou já está empreendendo, não importa, mas hoje começa um novo ciclo, importante, com esse alinhamento total, para que você possa colocar em curso, não algo novo, destrói e faz de novo, não, olhar aquilo e falar assim, bom, dentro desse negócio, como que é esse novo ciclo, dentro desse próprio ciclo que está aí, ou seja, esse ciclo de existência dentro da sua própria existência, esse ciclo de dia dentro do ciclo dos dias, e assim por diante. Pegaram? Vamos ler aqui para fazer um contraponto, que é curtinho. Nós vamos ler aqui Salmos 1, tá? Primeiro Salmos também. Ele é curtinho, tem 10 ou 12 versículos. Só para a gente entender um pouco mais disso, que já está bem claro. Está aí Salmos 1, para que você possa abrir. Vamos ver o que Salmos 1 nos traz. Como é feliz aquele que não segue conselhos dos ímpios, não limita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Criador. E na lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha no vento que leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores à comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova, o Criador aprova o caminho dos justos, aquilo que tem ritmo, que tem luz, que tem ordem, que é adequado. Isso é o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição, aquilo que constrói. Bom, peraí, construção e destruição, luz e trevas, está tudo em conjunto. Nós estamos falando do princípio, não estamos falando do fim. O fim tem uma adequação, de repente você precisa refazer uma série de coisas, mas no princípio você está construindo. O que é que reorganizou, que você está trazendo de dentro para fora nessa construção? Essa é a sacada. E com princípios claros e justos, de ritmo,
de fluxo, de iluminação, de som, de luz, de todos os princípios aí comungando. Isso que vai dar bom para construir as coisas. Senão não, senão você vai estar no reverso, destruindo para construir algo, porque o universo sempre é construção. Você pode olhar o caos das estrelas, poeira estrelar, ele vai se juntando, vai criando uma ordem, criou um sistema e aquilo vai ficar rodando durante um tempo. Com a força gravitacional e com todo o poder que tem ali. De repente aquilo vai se juntar em uma coisa só e explodir numa supernova. Isso acontece em tudo, cara. Numa árvore que nasce e de repente, pum. É assim a história. Então, ciclos dentro de ciclos. Nós precisamos entender esses ciclos dentro de ciclos. No seu negócio, na sua relação e assim por diante. Sem apego. Lembra? Nós vimos de sexta-feira até hoje a questão da impermanência e da transitoriedade, do fim de um ciclo para o começo do outro, e o intermediário, que é essa consciência do impermanente, do transitório. Compreender isso, o transitório dentro do próprio ciclo, é isso que é a pegada, ampliar essa consciência. Como é que é esse novo ciclo, esse oxigenar, essa nova oxigenação dentro da minha relação íntima, os meus parceiros, o meu negócio, com tudo. Né? Essa é a sacada que tem aí. Pegaram? E por fim, e não menos importante, pelo contrário, vamos ver o que traz aqui o primeiro capítulo da Zohar, que fala sobre a revelação feita pela grande assembleia. Né? Revelação feita pela grande assembleia. Só me dá um minuto que tenho certeza que a dona Luzia Solange deve estar para chegar aí. Em homenagem a ela, eu vou abrir e fechar a janela ali. Só um segundo. Cá estou. Devorta. Vamos ver o que fala aqui a Zohar. Bora lá, queridos. Por todo o país, em volta do Mar da Galileia, mestre Shimon B. Yoshai passeava com seus alunos algumas vezes eram 12, outras vezes 10, esses fiéis discípulos a quem o mestre ensinava a Torá e explicava as palavras de Deus, como a havia revelado os profetas e os mestres de Israel. A lei escrita, conservada por toda a prosperidade no livro impecável, a Bíblia. E ele disse aos seus discípulos: infeliz é o homem que vê na interpretação da lei
a recitação de uma simples narrativa, contada em palavras de uso comum. Se fosse só isso, não teríamos dificuldade alguma em compor hoje uma Torá melhor e mais atraente. Mas a palavra que lemos são apenas a túnica exterior. Cada uma delas contém um significado mais alto do que nos é aparente. Cada uma contém um mistério sublime que devemos tentar penetrar com persistência. Os que tomam o traje exterior pela coisa que ela cobre não encontrarão muita felicidade nele. Exatamente como os que julgam o homem apenas por uma vestimenta exterior estão fadados à desilusão, pois são o corpo e o espírito que faz o homem. Sobre a vestimenta da Torá, que são as palavras, e sobre o corpo da Torá, que são os seus princípios, encontra-se a alma, que é o mistério oculto. É o mistério oculto que faz a lei dada por Deus superior a todas as leis feitas pelo homem, ainda que essas últimas possam parecer mais grandiosas e parecer mais lógicas. Há uma alma dentro de uma alma que respeita a lei. Então, o que está por trás de tudo, o que move tudo, compreender que atrás do visível há um invisível. Sempre trago isso. Esse corpo que vos fala, essa boca que está mexendo, na realidade você não está vendo o som, você está só vendo ela mexer. E quem está mexendo? Quem está coçando esse olho? Quem está mexendo no corpo? Quem está fazendo esse corpo estar animado? Essa alma que está aqui dentro. Como isso, tudo que é visível tem algo invisível. A Bíblia é visível, mas tem algo invisível por trás dela, que precisa ser revelado. Por isso o livro das revelações. Revelado e desvelado o tempo todo, com profundidade. Quanto mais entrar em contato, isso que Di estava dizendo as chaves de Enoque. Quanto mais você entrar em contato, mais consciência você vai ter. É o que eu falei da aula de dança. Quanto mais aula de dança eu fui fazendo, mais consciência eu tinha. Fui afinando. Isso é uma questão de afinar. Não é? As pessoas acham que é assim, revelou. Não, isso vai revelando. Isso vai... São os véus de Ísis que são ditos. São vários véus. Bilhões deles. Muito fininho. Que você vai tirando essas camadas. Vai tirando essas camadas. E de repente você consegue enxergar uma coisa que é permitido com aquele monte de camada, porque tem uma densificação que com aquelas centenas de camadas não dava para ver, mas você tirou 100 e aí você consegue enxergar. Nossa, aí você vai continuar tirando e tem coisas que você não vai vendo, você não consegue ver. De repente você tirou mais 50, mais 100, pum, aparece uma coisa, você fala, uau, caramba, revelação. É exatamente assim, né? Agora, precisa compreender que esses véus, eles também são colocados. Por onde? Pela ignorância, pelo esquecimento. Se você não continua tirando esses véus vão voltando. Eles vão sendo colocados, entende? De novo. Pelo que a gente vive aqui na hierarquia terrestre. Então precisa o tempo todo estar fazendo esse trabalho. Como a água. Se você não coloca a água limpa ali, para de colocar aquela água limpa, essa água ela está sujando no plano da Terra, por impureza, bactérias, vírus, maus pensamentos, maus sentimentos, vibrações deletérias que estão... Então se você não vai jogando água da vida, água vita na história, né, e drenando e deixando aquilo cristalino, uma hora começa a ficar de novo tudo confuso. É isso que ele está dizendo aqui. Apesar disso, o mestre hesitava em revelar-lhes o que suas almas anelavam saber e que sua alma anelava em revelar. Mas um dia, na hora da misericórdia, o mestre foi ao campo com seus alunos. Era o momento de o sol se pôr, mas o céu estava cheio de sinais e maravilhas.
E o sol se tornou mais e mais brilhante, e permaneceu sem se pôr. A lua apareceu com toda a sua majestade, e as estrelas, e todo o seu brilho. Os alunos olharam interrogativamente o mestre, e um deles disse: Mestre, não parece que tenha chegado o tempo, do qual tão frequentemente nos tem falado, de revelar-nos o mistério que jazem oculto na lei? Quanto tempo devemos gastar com buscas vãs e ocuparmos-nos com uma lei que repousa num pilar? Queremos começar a trabalhar para o Senhor, para o Criador, pois o tempo urge e os trabalhadores são poucos. E ainda esses mesmos poucos devem permanecer na margem da vinha, pois estão incertos quanto ao caminho a seguir. Por isso, nós te rogamos, mestre, que nos armes com a sabedoria, com a inteligência e com o conhecimento. Revela-nos essa verdade que os santos do mundo superior ouvem com alegria e tentam compreender. Por favor, revele-nos. E o mestre ainda hesitava e exclamou: Ai de mim, se vos revelo os mistérios, e ai de mim, se não vos revelo. Que tortura! Nisto os discípulos se assustaram, mas Rabi Abba disse: O mestre não deve temer revelar-nos o mistério, pois está escrito: o Criador revela suas leis aos que o temem. E nós somos os que temem o Criador. E como olhassem assediando-os, ele chamou cada um por seu nome. Estavam presentes Eleazar, filho do mestre, e Aba, e Exuda e José, o filho de Jacó, Isaque e Ezequia, e o filho de Rabi, Iá, José e Jessé. Eles estenderam as mãos ao mestre, com as palmas viradas para cima e os dedos apontados para o céu, e assim unidos em uma comunhão santa, seguiram-no a um campo, perto da qual corria um regalo goguelejante, e se sentaram debaixo de uma árvore com grandes ramos estendidos. Mas o mestre permaneceu em pé por algum tempo, suas mãos levantadas em oração. Então sentou-se em meio dos seus discípulos e disse: Que cada um estenda sua mão a mim. Eles estenderam as mãos e em sua direção, e ele tocou em sequência cada uma delas. Então colocou seu filho Eleazar em frente a ele e ria do lado oposto. E, enquanto esperavam assim, sua cabeça mergulhou lentamente no peito e murmurou, abre aspas, nós somos a síntese de todas as coisas. Fecha aspas. Os outros tentaram perturbá-lo e, estando sentado em silêncio, ouviram um grande tropel, como se as hostes celestiais se precipitassem para ouvir as palavras de Shimon ben Yoshai. Uma chama passou sobre a cabeça, sobre a terra, e os alunos começaram a tremer. Então o mestre levantou a cabeça e disse, abre aspas, o traidor revela segredo, mas aquele que tem um coração fiel guarda bem a palavra que lhe foi confiada. É um traidor o que não tem fé, e o que não tem fé não tem serenidade de espírito necessária para aprender o significado dos mistérios. E ficam girando em sua cabeça, como um castor gira na água. Lança fora tudo o que venha a perturbar seu espírito. Que a ligeireza de nossa língua não nos faça pecar, pois a sorte do mundo depende dos mistérios secretos. A sorte do mundo depende dos mistérios secretos. E devemos, especialmente, guardar-nos de sair do caminho da verdade, nem
por um tênue fio de cabelo. Devemos, especialmente, guardar-nos de sair do caminho da verdade, nem por um tênue fio de cabelo. O que ele disse então? Nós somos a síntese de todas as coisas. Essa foi a revelação dada no meio, que nós somos a síntese de todas as coisas. Revelado está. Então, imagem e semelhança do Criador. A gente fica procurando algo fora que está dentro. A gente fica procurando no outro aquilo que a gente já é. Esse é o princípio de tudo. Isso é onde tudo começa. A partir de você, da conexão sagrada e divina com o sagrado e com o divino. Que possamos comungar no dia de hoje esse princípio, que você traga essa semente que foi lançada por mim, através de Deus, ou por Deus, através de mim, a vocês, por meio de mim a vocês, que isso possa ser plantado e germinado em cada projeto, cada relação que vocês tenham, cada pensamento que vocês tenham, cada sentimento no coração plasmado, que isso esteja em plena e pura comunhão com a verdade que foi, que é e que sempre será. Que a gente comungue a luz, filhos da luz que somos. Que nós estejamos na luz, pensemos a luz, sentimos a luz e propaguemos essa luz. Que essas sementes virem flores, árvores, flores e frutos, como dito na Gênesis 1. E que isso possa florescer na vida de cada um, na vida de cada um, de cada um que está aqui, que floresça mesmo frutos, que as trevas se afastem absolutamente agora, como foi decretado na palavra às 6 horas da manhã. Se afaste completamente toda a treva, não existe espaço para trevas aqui. Elas estão juntas, mas elas estão separadas, longe. Aqui só há espaço de luz. Que essa luz se propague na sua mente, que venha a lucidez e, acima de tudo, a translucidez em sua mente. Que venha a paz e a serenidade no seu coração e que possa comungar dessa água tranquila e serena que nós vimos no dia de sábado, que eu revelei para vocês, do lago tranquilo e sereno vindo de São Francisco e de Santa Clara. Águas tranquilas, veredas da justiça, no seu santíssimo nome. Decretado está, e abençoados todos nós já somos, queridos. Que vocês tragam isso na vida de vocês, em ação, pura ação. Coloque, não fique só aqui. Coloque isso em ação. Olhe as suas relações, todas elas, íntimas, não íntimas, com todos esses princípios que nós estamos aqui comungando. Que não haja absolutamente nada nem ninguém que impeça isso. Essa porta está aberta e nenhum mal pode fechar. Ela é aberta pelo sagrado e pelo divino. É assim. Decretado está e assim é. Ok, amados? Que esse novo princípio possa estar nas nossas vidas. Lembrem, às 18 horas, nós começaremos uma live no Instagram. Às 18h30 é o alinhamento. Entra Áries, né? Primeiro grau de Áries está entrando às 18h30 do dia de hoje. Então, às 6 horas eu vou começar uma live no Instagram. E às 18h30 vamos fazer uma conexão desse alinhamento. E devemos ir até umas 19 horas. Fazer uma live de 1 hora mais ou menos. Convidem, estejam presentes, se programem, sem desculpa, para que a gente possa entrar forte e firme nessa egrégora, tá bom, amados? Um lindo dia para vocês, cara. Começamos bem o dia. Que a gente permaneça conectado, tá? Permaneça conectado. Um beijo, valeu!